ele será diferente. Você vai pensar diferente. Então guardem no coração de vocês aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Lá em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim o texto: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Lago de Genezaré, mar da Galileia, mar de Tiberíades, é a mesma coisa. Tiberíades por causa de Tibério César, imperador de Roma. Lago de Genezaré, porque aquele largo de Genezaré tinha em Genezaré o lago. Mar da Galileia, porque fica na região da Galileia, fica em Galite, que é a região da Galileia. Então todos são o mesmo nome, é só um nome que é colocado de acordo com quem expressa, ora politicamente, ora economicamente, ora de forma patriótica. Então muda-se o nome. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Reparem só, a multidão o comprimia para ouvir a palavra de Deus. Tamanha era a sede daquela multidão. Eles estavam sedentos pela palavra de Deus. Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Por que eram 2 barcos? Porque eles corriam a rede, um barco no outro, e navegavam puxando a rede, os 2 barcos, e findavam na areia com os 2 barcos. Não tinha a técnica que tem hoje. A rede, ela vinha sendo puxada por 2 barcos sempre. Lançar a rede de um barco só não era costume deles. A rede era sempre puxada, içada por 2 barcos. Os barcos haviam sido deixados pelos pescadores e eles estavam lavando as redes. Eles estavam lavando as redes. Não se lavavam as redes senão ao final da pesca. É um trabalho difícil de ser feito, porque eles têm que tirar toda a sujeira e impureza da rede e têm que dobrar a rede de tal forma que quando jogada ela não se embarace. É a mesma coisa do paraquedas. É um esporte muito bacana, muito interessante, mas o grande problema é embrulhar o paraquedas, porque é de suma importância, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que praticava o paraquedismo, que se ficar qualquer dúvida se o paraquedas está bem embrulhado ou não, ele deve ser totalmente desembrulhado, embrulhado todo de novo. Não pode ficar dúvida alguma, porque você não terá uma segunda chance de reclamar. Se você pular com ele dobrado de forma ruim, você não terá uma segunda chance de reclamar, né? Então, da mesma forma, a rede era muito trabalhoso, você limpar a rede e dobrar a rede. São algumas pertinências históricas que são importantes para a finalidade que nós estamos querendo. Então, tenham paciência e me acompanhem, tá bom? Vamos lá, continuando. Entrou num dos barcos, para que ele pudesse entrar no barco, o barco estava bem à margem. Jesus entra no barco. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, propositalmente, porque Pedro era o líder deles, dos pescadores, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, para que a multidão que o comprimia não o comprimisse mais, e ele tivesse liberdade de anunciar o reino de Deus, porque o rei já havia chegado, e ele era o rei, então ele queria anunciar o reino, e para isso, fazê-lo de forma, estando sendo comprimido pela multidão, não era algo muito confortável. Então Jesus afasta um pouco o barco e fica um pouco dentro da água, dentro do barco, pregando o evangelho que as pessoas se apertavam tanto para ouvir.
Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Aqui eu quero dar uma paradinha. Eu fiz uma pesquisa em cima disso aqui, achei muito interessante. No Mar da Galileia, como em todo grande lago, tem peixes de escama e peixes de couro. Os peixes de couro, eles não nadam sobre a superfície. Eles nadam principalmente pela noite, em correntes mais profundas e mais frias. Então, eles passaram a noite todinha tentando pescar. Como bons pescadores que eram, eles estavam pescando na parte mais funda, tentando alcançar esses peixes de couro, que estavam na parte mais profunda do Mar da Galileia. E é um mar que chega a ter 17 metros de profundidade. Não é tão fundo assim. É um grande lago, né? Só que 17 metros, queridos, é muita coisa. É muita coisa. Não é pouca coisa. Aqui nós temos 6 metros. Então, vocês imaginam que é 3 vezes isso aqui. Então, é uma profundidade bem razoável. Então, o que acontece? Eles estavam tentando pescar esses peixes. Então, definitivamente, aquela noite, o mar não estava para peixe, porque eles não pegaram nada. Mas Jesus manda eles retornarem exatamente para onde eles estavam pescando. Parem e pensem comigo no que eu vou falar. Ninguém que queira resultado diferente pode permanecer fazendo a mesma coisa. Concordam comigo? Se nós queremos um resultado diferente, nós vamos mudar o sistema operacional. Se você quer um propósito diferente, você tem que desenvolver um processo diferente. Mas Jesus não faz assim. Jesus manda que eles retornem para o mesmo lugar que eles estavam pescando. Amados, não precisa ser muito inteligente para entender que existe uma mensagem nisso aqui. Jesus não mandaria eles para o mesmíssimo lugar onde eles estavam pescando para colher o mesmo resultado negativo, se não quisesse ensinar alguma coisa para eles. E ele fala a Simão, o líder: vá para as águas mais fundas. E disse a todos que estavam no barco: lancem as redes para a pesca, ou seja, façam isso de forma conjunta. Simão toma a palavra dos outros, num direcionamento comportamental, que falaremos mais um pouquinho adiante, e fala: mestre, Rabi, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. O resultado da última pesca lá foi o seguinte, Rabi: nós estávamos lá nas águas mais profundas. O senhor é marceneiro, o senhor é carpinteiro, o senhor não entende de pesca. Nos permita instruí-lo num assunto que nós somos profissionais. O senhor entende muito bem de madeira, o senhor entende muito bem de móveis, de telhados, mas o senhor não entende de pesca. De pesca entendemos nós, que somos pescadores e profissionais há muito tempo. É mais ou menos essa a mensagem subliminar ou direta que Pedro falou para Jesus. Não pensem vocês que, exatamente como está escrito, foi como Pedro se pronunciou. Não, Pedro era sanguíneo. Ele é aquele que ele atravessava na frente e tentava resolver o problema. Nem sempre tendo sucesso, mas tentava. Esforçamo-nos e não pegamos nada. Ou seja, nós vamos desenrolar as redes, que dão uma trabalheira doida, Jesus, para enrolar uma rede dessa. A gente chega na praia com a rede cheia de algas,
com a rede cheia de mariscos, a rede cheia de moluscos, a rede cheia de sujeira. Então nós vamos limpar essa rede, depois nós com todo cuidado lavamos ela, depois com todo cuidado embrulhamos ela da forma que quando a gente jogue ela não embarace, e nós vamos desperdiçar uma jogada de rede no lugar onde já jogamos e passamos a noite toda, pescamos, não pegamos nada. O senhor tem certeza disso? Mas ele não termina com essa expressão, o senhor tem certeza. Ele termina de uma forma diferente, ele fala, mas, ele primeiro oferece a resistência de mudança, coisa que todos nós fazemos. Pare e pense comigo no que eu vou falar. Quantas vezes você tem lançado a rede da sua vida, sua rede profissional, no mar da vida? Médicos presentes, advogados, odontólogos, empresários, que têm lançado a rede aí uma vida toda. E não tem tido, não está segurando, tá? Aí, obrigado, Daniel. E não tem tido muito sucesso. Não tem tido muito sucesso, apesar de estarem trabalhando muito. E tem muita gente, inclusive, que vê nisso aí um ato de meritocracia. Você pergunta para a pessoa, eu moro em prédio, eu desço o elevador e a gente vai comentar, e aí, como é que estão as coisas? A maioria das pessoas diz, na luta. Não está fácil não. Pegando firme. Vou dar uma paradinha para o rango agora, mas tem que pegar firme, a coisa não está fácil não, na luta, na guerra. E sempre expressões de desafio. Assim estava Pedro. E quando a gente tem um direcionamento de Deus, um direcionamento profético, a gente fala, peraí, vou ter que desenrolar a rede e fazer isso de novo. Existe uma busca por resultados. E o que a gente vê aqui, claramente, é Jesus vinculando um compromisso dele, do reino dele, com as nossas atividades produtivas. Jesus faz uma vinculação aqui, porque Pedro representa a igreja. Pedro não representa aqui ele mesmo. Pedro é sombra de cada um de nós. Então é como se Jesus chegasse a cada um de nós e falasse, faça tudo que você tem feito novamente, só que dessa vez com uma direção. Alguns passos são dados que são de suma importância, que são detalhes que devem ser observados. Nós estamos no agosto de Deus, eu estou acompanhando aqui a lição, estou acompanhando aqui o dia de hoje, dia 27. O primeiro detalhe aqui é que foi dada uma direção. A coisa importante no texto é que é dada uma direção, volte ao lugar onde você estava pescando, volte às águas profundas, você não vai lançar a rede ali, Jesus deu sorte, Jesus, por quê? Porque não tinha nenhum peixe na água profunda, mas Jesus sabia que tinha Pedro ali nas águas rasas. Não, volte ao lugar onde não tinha peixe, volte ao lugar onde você pescou a noite toda, ou tentou pescar pelo menos, e não haviam peixes. Vocês estão entendendo? A direção de Jesus é, comece do zero, só que sob uma palavra agora, sobre um direcionamento. É a mensagem de hoje à noite, é o primeiro sinal para a tua vida. É a mensagem para você. É a mensagem que Deus tem para cada um de nós.
Lance segundo a minha palavra. Viva, trabalhe segundo a minha palavra, segundo os meus princípios, segundo os meus valores. Vá pescar, mas observe os valores dos quais eu indico para você. Vá pescar, mas observe os princípios que eu indico para vocês. Então, princípios de honestidade, princípio de esforço, de valores morais, de valores cristãos no trabalho, não é uma sugestão, não, é uma ordenança, é um direcionamento de Deus para cada um de nós. E Jesus manda ele voltar para o lugar de origem. Vá lá onde você pescou a noite toda e não haviam peixe. A grande questão hoje, queridos, é que nós procuramos opiniões profissionais, direcionamentos, nós queremos um norte, nós queremos saber o que fazer, nós queremos saber o que fazer. A gente trabalha no ramo empresarial, né, Evandro? Guilherme, quando a gente, eu queria montar alguma coisa aqui, qual a primeira coisa que a gente fala para a pessoa? Tem que fazer o quê? Fazer uma pesquisa. Tem que ser feita uma pesquisa direcionada, uma pesquisa situacional, uma pesquisa vocacional. Eu preciso conhecer, entender o que vai no coração das pessoas que vão consumir nesse lugar, o que elas querem, o que elas pretendem. Tem que existir isso. São manobras profissionais. Ora, está sendo apresentado aqui um direcionamento de Deus. A primeira coisa a entender é que você não deve lançar a rede sem uma direção de Deus. Quantas vezes na tua vida você tem lançado a rede? Tem gente, amados, que às vezes, eu estava citando um caso do elevador, tem gente que sobe esgotada, a pessoa está assim, cansada, trabalhou o dia todo, e sabe o que é pior? Não está levando um peixe para casa. Pessoas que se matam de trabalhar, dia após dia. Alguns conseguem carregar umas piabinhas para casa, outros não conseguem pescar nada. Vivem uma vida inteira pescando, lutando, jogando a rede, sem direcionamento, sem um posicionamento espiritual. Reparem que Jesus fala, joguem a rede lá, não é no momento que ele entra no barco. No momento que ele entra no barco, que é a tua vida, o barco é a tua vida. No momento que ele entra no barco, que é a tua vida, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele se utiliza do barco para o propósito dele, o reino de Deus, pregação do Evangelho. É o primeiro propósito dele no barco, que é a tua vida. Ele não pega você, vamos ganhar dinheiro ali, vamos pescar, e depois que a gente pescar, a gente vem e prega o Evangelho. Não, não. A primeira coisa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que ele faz com Pedro e os pescadores é: me cedam o barco para o meu propósito. Cedam o barco para o meu propósito. Amados, o barco da sua vida tem sido cedido para o propósito de Deus? Ou você continua pegando o barco e usando ele 10 horas por dia para o teu propósito? Quem está entendendo, diga amém. Percebam o que está sendo dito. De repente você está usando o barco da tua vida para o teu propósito. De 7 da manhã a 7 da noite, só o seu propósito, o seu propósito, o seu propósito, o seu propósito, e você não pesca nada. Não pesca nada, porque não há um direcionamento de Deus para o propósito que Ele quer. Primeiramente, o que Ele quer do seu barco, o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer como propósito principal para você. Amém? Amém ou não amém?
Segundo, em segundo detalhe, tem a orientação, a especificidade. Ele é específico. O Evangelho não é qualquer coisa, não. O Evangelho é alguma coisa. O Evangelho, ele é específico. Existe um direcionamento. Existe uma palavra única de ordem. Quando Deus dá a ordem, Ele não dá sugestão, Ele dá ordem. Reparem que todas as vezes que a ordenança de Deus está no imperativo. Ide. Ele não fala, quem sabe você vá um dia. Não, não. É ide. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Está no imperativo. É uma ordem. Deus não nos dá sugestões. Deus nos dá ordens, ordenanças. E são específicas. Não existe um talvez, um quem sabe, um porém, todavia, conquanto, um portanto. Não existe. Existe um direcionamento específico. Hajam conforme orienta a palavra de Deus e terão resultados. É mais ou menos isso. Amados, a pergunta que eu quero deixar ao longo dessa palavra é: quantas vezes a sua rede rompeu de tantas bênçãos recebidas? Quantas vezes você sentiu na sua vida a rede rompendo? Quem aqui já se assustou com tantas bênçãos recebidas em algum momento da sua vida? A grande maioria. Deus nos surpreende sempre. O problema é que nós nunca paramos para imaginar que foi Ele quem fez, e não nós. Eu fui funcionário de uma estatal 20 anos. Eu entrei nessa estatal para firmar profissionalmente, para eu poder me casar com meu amor. Eu trabalhava no Banco Real e fiz o concurso na época do Banco Brasil. Me preparei bastante para o concurso, fiquei em segundo lugar nacional nesse concurso. E fui tomar posse no interior, porque fui instruído a ir para o interior para poder galgar profissionalmente mais veloz. Logo eu estava substituindo gerência, eu estava fazendo concurso interno, naquela época tinha concurso interno para nível superior, e me adaptando à empresa. Quando eu saí de lá, saí sob uma direção de Deus, porque ninguém sai do emprego desse de 20 anos, com 3 filhos para criar, numa cidade que está iniciando, que era Nápoles na época, para ficar desempregado. Eu fiz isso, porque eu saí sob a direção de Deus. E fui agir naquilo que eu tenho empresa hoje, que é a área do varejo, a área de shopping center. Eu lembro um período da minha vida que eu me entreguei completamente ao Espírito Santo, porque eu estava no meio de gigantes pelo Brasil afora, e a minha empresa é muito pequena, e eu muito pequeno, tentando aí galgar espaços e pegar administração de shoppings maiores. Eu lembro uma situação, até hoje eu lembro com muito carinho, que eu segui exatamente a condução do Espírito, exatamente a condução do Espírito. E eu fui surpreendido com um resultado que eu assustei a vida toda com o resultado. Um só negócio. E eu percebi que Deus tinha muito mais de onde Ele me levou daquela vez. Um só negócio. Sabe o que é num só negócio você ganhar 600 vezes mais do que você ganhava no mês? Uma pesca maravilhosa. E eu parei
para tentar entender que aquele um só negócio sempre esteve na minha frente, sempre esteve diante dos meus olhos. Eu nunca havia enxergado isso. Foi um período que eu fiquei maravilhado com Deus. Eu chorei muito na presença de Deus. Por quê? Porque aquilo ali me fez entender que o meu Deus era o dono da riqueza que eu tanto procurava, trabalhando tanto, mas que debaixo de uma só palavra eu alcançaria. Eu sei que a experiência de alguns de vocês já me contaram experiências como essas. Existe, querido. Se você não teve uma experiência como essa, eu vou dizer para você, lá onde você trabalha, existem segredos que você nem sonha com eles. Existem processos profissionais que você nem sonha com eles. Mas Deus tem isso tudo sob o conhecimento dele. E se houver uma observância da palavra dele, do direcionamento dele, ele deixa que você pesque peixes que vão quase que romper as redes da sua vida. Mas tem que haver isso aqui. Primeiro detalhe: sua vida nas mãos dele, sua vida sob o trabalho dele, sob a orientação dele, sua vida ao serviço dele, sua vida à disposição dele, inteiramente dele e não sua. Não para autopromoção, não para você vincular processos de aquisição para você, não para você vincular seu nome, não, para ele, somente ele, que no momento em que ele entra no barco de Pedro e ele afasta um pouco o barco e começa a pregar o evangelho, todos somem, fica só Jesus e a multidão, só, porque é o interesse dele. Depois, o detalhe da orientação dele. Em terceiro lugar, a resistência de Pedro, a sua resistência, a minha resistência, porque existe isso. Eu costumo falar a respeito das autoridades do mundo espiritual: autoridade emanada, autoridade conquistada, autoridade delegada, autoridade usurpada. O que é isso? Autoridade emanada, autoridade de Deus. Dele emana toda autoridade. Nenhuma autoridade é determinada senão pela disposição de Deus, pela vontade de Deus, pela permissão de Deus, porque existe a vontade central de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Então, se Deus permite aquela autoridade, tudo está debaixo da autoridade dele, emanada. A autoridade conquistada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele conquistou toda a autoridade e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade delegada ou outorgada é a sua, é a minha. Que autoridade é essa? A autoridade que é a feitura, aquilo que se faz no nome de Jesus, pela vontade de Jesus. Não é pela tua vontade. Porque muita gente tenta santificar aquilo que é profano com o nome de Jesus. Tem muita gente aí falando: rapaz, vai para o inferno em nome de Jesus. Aí ele acabou de santificar uma maldição. Não, você precisa passar o fulano para trás, em nome de Jesus faz isso. Espera aí, ele santificou uma traição? Então o nome de Jesus é usado aleatoriamente, só que o nome de Jesus é uma outorga que nos é dada, e essa outorga só é válida dentro da vontade de quem outorga. É uma procuração. Essa procuração não é em branco, não, ela é em preto. É uma procuração com destino, com uma finalidade específica. Você não pode usar o nome de Jesus se não for para a vontade dele, se não for pela ordenança dele, se não for pelo direcionamento dele, porque se você fizer qualquer coisa dessa, você estará na quarta autoridade, autoridade usurpada. Você estará usurpando a autoridade que não lhe foi conferida. Quem está entendendo isso, diga amém. Entendam, na busca dos peixes da vida,
você pode estar profanando, você pode estar se apossando daquilo que não te pertence, que é a autoridade de Deus. Você pode estar evocando o nome de Jesus para benefício próprio. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, diz a palavra, pedis para o vosso próprio deleite. E não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é o projeto de Deus, não é o seu projeto. Então, em terceiro detalhe, é a resistência de Pedro. Não é só aqui não, Pedro resistiu muitas outras vezes. Pedro resistiu quando cortou a orelha de Malco. Pedro resistiu quando Jesus falou que cabia a ele morrer e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro fala: longe de ti, Senhor. E Jesus fala: arreda, Satanás. Esse é o meu projeto. Como é que você fala longe de ti? Foi tomado pelas emoções, tomado por uma compreensão simplesmente humana. Um quarto detalhe, o milagre. Porque milagre, queridos, não precisa obedecer critérios. Milagre é milagre. O milagre de Deus está ao alcance de qualquer pessoa que creia nele. É um milagre. Eu fui para uma UTI de um hospital neurológico. O quadro era um derrame. Eu tive um AVC e o médico, na presença do Paulo Henrique, que não está aqui, o médico falou para ele: ó, teu amigo não tem chances. O AVC aconteceu assim, 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 os nomes técnicos lá de neurologistas, e eu estava cego, aleijado e mudo. O diagnóstico médico era o pior possível. O meu amigo, que era neurologista, que eu fiquei confiado de que ele pudesse me ajudar, destampou a chorar. Chorou, chorou. Se ele está chorando, eu estou frito. Não tem chance mesmo para mim, não. E o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. 4 horas depois, eu estava totalmente curado, sem sequela nenhuma. Eu costumo dizer que a única sequela... Vai aplaudir o Senhor Jesus? Faça isso então, vá lá. É importante que a gente dê honra a quem honra. Amados, milagre ter esse nome não é à toa, não. Ele não tem precedente algum, ele não precisa de nada, ele não precisa que nada leve a aquele você creia nele. Não, ele pode acontecer num âmbito totalmente impossível. É na impossibilidade que o milagre nasce. É naquilo que é impossível que o milagre nasce. E o milagre vem logo depois da fé, porque a resistência combate a fé. Pedro teve resistência, mas a misericórdia de Deus levou ele para o milagre. E ele pôde entender o quarto detalhe, que é o detalhe do milagre. O quinto detalhe, reconhecimento de quem é Jesus. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Enquanto você não experimentar um milagre na tua vida, você não saberá quem é Jesus. Enquanto você não experimentar um milagre na sua vida, você não saberá quem é Jesus. Ele só se revela pelo sobrenatural. Enquanto houver naturalidade no que você processa, você terá conhecimento de um Deus teórico, e não de um Deus vivo.
o qual você possa experimentar dele. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Tem que haver um sobrenatural na tua vida. Agora, olhe aqui para mim novamente, preste atenção, não deixa isso fugir da sua percepção. Atenção no que eu vou falar, muita atenção. Você tem causas impossíveis na sua vida? Se você tem a possibilidade do milagre na tua vida. A misericórdia de Deus mantém na tua vida uma causa impossível, para que nessa causa você exerça e veja Deus operar um milagre de cura, um milagre de transformação, um milagre de mudança, um milagre na tua vida. Aquilo que todo mundo diz assim, não, nunca vi isso acontecer, pode acontecer na tua vida. Pode haver uma transformação tal na tua vida, que você nunca creu que isso pudesse acontecer. Eu lembro de uma senhora que nós batizamos, na cidade de Bela Vista, meu amor vai lembrar o nome. Você lembra o nome, amor, daquela senhora que ela pitava cigarro de palha a vida toda? Dona Zica. E um dia antes de batizar, ela me procurou, me chamou num canto, falou: pastor, eu sou uma mulher de idade avançada, e a vida toda, desde menininha, eu aprendi a pitar, e eu não consigo largar esse negócio, pastor. Eu queria batizar, mas eu não consigo largar o pito. Eu pitei a vida toda. A questão não era o pito, era a dependência que ela tinha naquele negócio. E o Espírito Santo colocou no meu coração: o que impede? O que impede ela ser batizada? Nada. Não é um rolo de cigarro que vai impedir, não é um pito que vai impedir. Se ela quer ser batizada, se ela crê em Cristo Jesus, se ela o recebeu como o Senhor e Salvador de sua vida, o resto é processo. E eu falei para a irmã Zica: eu te libero, eu te abençoo, em nome de Jesus. Pode descer as águas, sob a orientação do seu pastor, pode descer as águas. E ela desceu as águas, e depois daquele dia, só via a dona Zica pelo canto chorando. E chorando, e chorando, e chorando. Todo culto, a dona Zica chorando. Todo culto, a dona Zica chorando. E me veio o coração assim: tadinha, ela está com culpa ainda, porque ela batizou e continuou pitando. Ela está com culpa. E um dia eu criei coragem e aproximei da dona Zica e falei: dona Zica, por que todo culto só está chorando? Algum problema que a gente possa ajudar? O pastor, eu me emociono demais, porque eu criei uma repulsa tão grande pelo pito, que eu não posso nem olhar esse negócio mais. Eu não consigo mais pitar de jeito nenhum. Eu fico pensando, como é que isso aconteceu na minha vida? Ela simplesmente largou um vício de 60 anos que ela tinha. Ela largou sem constrangimento, sem tratamento, sem nada. Por quê? Porque ela deu um passo de fé, e um milagre aconteceu na vida dela. Não é um exemplo não, queridos. São 25 anos de ministério, 25 anos vendo isso acontecer, 25 anos vendo pessoas experimentarem o milagre. Eu falo em milagre, eu olho para o Walter e leio: milagre, Walter, é milagre. Você tinha um percentualzinho desse tamanhozinho de sucesso total na tua cirurgia. O laudo médico dizia que tinha, parece que era 5%, alguma coisa nesse sentido. 5%, você entraria no avião, falou: 95% dos aviões, esses aviões caem, 5% chegando no destino final. Você faria essa viagem? O Walter fez. Entrou na cirurgia de um tumor na cabeça dele, que ele tinha 5% de chance que desse certo. Sabe o que aconteceu? Estava sobrando percentual.
sobrou percentual, porque saiu sem sequela nenhuma. Milagre. Milagre de Deus. Ah, existe milagre só na casa do vizinho. Não! Deus quer alcançar a sua vida, meu irmão. E naquilo que lhe é próprio, aquilo que a gente se preocupa tanto, que é a tua vida pessoal, que é a tua área familiar. Deus pode restaurar um casamento totalmente acabado. Deus pode restaurar a saúde que está entregue aí a diagnósticos médicos. Deus pode restaurar a tua vida financeira, tua vida profissional, tua vida emocional. Deus pode restaurar a família, pode restaurar tanta coisa na vida da gente, através do poder dele. Simplesmente isso aqui, milagre de Deus. E quando isso acontece, você conhece Jesus. Até então, era Rabi. Jesus uma vez vinha andando, 10 leprosos aproximaram de Jesus a 21 metros de distância, que era o espaço seguro, que por lei eles não poderiam ser apedrejados, e ali a 21 metros, um deles grita: Rabi, tem misericórdia de nós. E Jesus reconhece que eram leprosos, e Jesus fala nessa mesma distância para eles, não porque tivesse medo, porque ele já havia encostado em leproso, mas na mesma distância, Jesus fala para eles assim: vão e se mostrem ao sacerdote. Só deu uma palavra de ordem, uma direção, uma palavra de vida. Só isso. Os 10 saíram correndo, e no caminho, nem chegaram ao sacerdote, no caminho, diz o texto, foram curados. No caminho, um deles volta correndo, agora já não é mais a 21 metros, porque ele está curado, não tem mais lepra. Ele se prostra aos pés de Jesus, e chama Jesus de Roquírios, não é mais Rabi, agora é Roquírios. Roquírios é Senhor da minha vida. Jesus havia se assenhorado do espírito daquele homem, e Jesus agora é Senhor. Ele recebeu um milagre, agora ele conhece o Jesus Cristo de Nazaré, agora ele conhece o Filho de Deus, agora ele conhece aquele que transformaria a sua vida e o levaria para a salvação eterna. Não é mais um ato religioso, não é mais uma experiência distante, não é mais um rito sumário, agora é uma experiência com Cristo, porque o milagre havia acontecido. Roquírio, Senhor da minha vida. Reconhecimento de quem é Jesus. Sexto detalhe, conhecimento da sua real condição. Escamas caem dos olhos. Escamas caem dos olhos. Foi o que aconteceu na minha vida. Escamas caíram dos meus olhos, e eu passei a enxergar a vida com uma outra perspectiva. Passei a enxergar as situações com uma outra perspectiva. É importante que nós consigamos alcançar e sermos alcançados pelo Jesus real. Não o Jesus histórico, não o Jesus geográfico, cultural, não, o Jesus real. Aquele Jesus que se importa com você, aquele Jesus que morreu por você, aquele Jesus que te estende a graça da vida eterna. Esse é o sexto passo, é o sexto detalhe, é a condição da sua vida, você cai em si. Eu volto àquele texto que eu sou apaixonado por ele, do filho pródigo, que ele cai em si. Você precisa cair em si. Você precisa cair em si. Eu lembro uma vez que eu preguei alguma coisa parecida com isso, e um irmão aproximou de mim chorando, falou: pastor, eu caí em si. Eu falei: não, cai em você mesmo. Eu caí em si, não, caí em mim. Caia em si. O que é cair em si? É você fazer uma autorreflexão, você refletir sobre você mesmo, você avaliar você mesmo, você aplicar 1 Coríntios capítulo 11, quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois. Examine-se. Aí onde você está, examine-se.
Não precisa dar o veredito do teu examínio, mas examine-se. Tente entender quem é você, quem é Cristo na sua vida. O que você faz aqui nesse lugar? O que você espera desse lugar? O que você espera ouvir desse microfone? O que você precisa para que você conheça Jesus? O que você precisa para que o milagre aconteça na tua vida? Caia em si. Aquele filho pródigo fala, caindo em si, pensou, irei ter com meu pai. Olha a reflexão dele. Eu estou aqui longe do meu pai, por uma opção minha. Eu dei as costas para o meu pai e dei as costas para a vida que ele podia me dar. Eu estou aqui no sofrimento, comendo alfarrobas de porcos. Eu estou aqui humilhado, exposto, sem dignidade alguma, passando fome. Irei ter com meu pai, mas eu irei da forma certa. Eu lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O que é isso que ele fez? Ele entendeu quem ele era e quem era o pai. E nessa percepção de quem ele era e quem era o pai, o texto fala, levantou-se e foi. Então, amados, quando Pedro fala assim, Senhor, nós jogamos a rede a noite toda, nós jogamos a rede aqui, naquele lugar ali, ó, naquele lugar ali, ó, tá vendo? Ali a gente sempre pega peixe, mas não pegamos um peixinho sequer. Ali é fundo, Jesus, ó. Alguns mergulhadores aqui, pescadores, já entraram ali embaixo, tem muitos metros para baixo ali, ó, e é fundo, e nós já jogamos ali, não pegamos nada, Mas, diante da tua palavra, da sua direção, do que entendemos e temos percepção de quem é o Senhor, nós vamos lançar a rede, faremos uma tentativa, e o milagre acontece, porque o milagre só acontece onde há 100% de convicção, 100% de entrega. Quando você confia 100%, você se entrega 100%. Eles confiaram 100% e se entregaram 100%. Jogaram a rede. E para surpresa deles, Jesus estava certo. Jesus estava certo. Eu quero chegar nessa conclusão aqui, de que 2 pescas, a Bíblia relata, na segunda pesca, Jesus chega e eles estão pescando, já não eram mais pescadores, e sim pescadores de homens, estão ali por um descuido, pescando. E Jesus pergunta para eles, vocês pescaram alguma coisa? E eles disseram, não, Senhor, não pescamos nada. É um outro texto que fala sobre essa segunda experiência, onde eles já haviam sido chamados por Jesus, mas tentaram a pescaria e não pescaram nada. Eu queria concluir com esse texto. Vamos ficar de pé? Para melhorar a reflexão nossa, apaga aqui a luz para a gente. Erlon, chega mais, Erlon. Nessa segunda pesca, eu acho que nessa noite nós faremos a primeira e a segunda pesca juntas e juntos. Mas na segunda pesca ocorre o seguinte: eles achavam, nós já somos crentes, nós já conhecemos Jesus,
Nós já tivemos experiência com Jesus, nós já caminhamos na vida cristã, já temos até cargos, nos chamam de discípulos, apóstolos até talvez. Então nós já sabemos do que se trata. Mas Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês conseguiram com tal atitude? E eles dizem: não pescamos nada. E Jesus os espera lá na margem do mar, já com os peixes fritando. Ou seja, eu tenho o que vocês procuram e procuraram a noite toda. Eu não precisei entrar aí para ter, eu tenho. Eu tenho. E é o que Jesus diz para você nessa noite, tanto para os da primeira pesca, quanto os da segunda pesca. Não importa a forma que você entrou aqui, o que importa é a forma que você sairá daqui. Não importa quantos peixes vocês deixaram de pescar ao entrar aqui, o que importa é o segredo que vocês levarão no coração ao sair daqui. E o segredo é Cristo. O segredo é Cristo.